Olá, segunda série. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que tudo esteja tranquilo. Estamos com uma aula aí um pouquinho atípica, né? Uma aula de reposição nesse sábado. E como proposta da escola, né, nós realizássemos uma aula de revisão, uma aula de correção de exercícios da apostila ou das avaliações que já foram propostas, né? E como todos já realizaram a avaliação dissertativa, eu resolvi corrigir, né, essa avaliação dissertativa que tratava sobre os modais de transportes, né? O capítulo nosso sobre transportes, tá bom? Então eu vou corrigir aqui, vai ser uma aula bem simples, uma aula bem rápida, claro. Talvez, né, quando já realizar essa correção, vocês já tenham recebido essa avaliação, né, vocês podem conferir. Claro, erros acontecem na hora da correção, né, na hora de somatório de nota. Qualquer coisa, vocês sabem, estou à disposição de vocês. Basta me procurar, tá bom? Então vamos lá. Olha essa questão 1, pessoal. Observe a tabela abaixo e faça o que se pede. Aponte o transporte mais utilizado para transportar a soja e explique 3 motivos que levaram à escolha da utilização desse transporte. Então, percebam que existem 2 comandos na questão aí, né? Para a gente apontar o transporte mais utilizado e depois 3 motivos que levaram à escolha desse transporte para a soja no Brasil. Tá? E a gente pode citar inúmeros, né? Então, o primeiro comando é uma análise gráfica, né? Aqui é um desenvolvimento de uma capacidade de contextualizar aí, de analisar gráficos, né? Então, aqui bastava eu verificar aqui qual que é a maior participação dentro da soja, né? Dentro da matriz de transporte. Eu consigo perceber que quase 81% está no modal rodoviário. Ok? Então, o transporte mais utilizado é o rodoviário. Então, o primeiro comando da questão está resolvido. E aí, quando eu penso nos motivos, né, que levam à escolha, eu tenho que pensar primeiro na primeira aula que nós tivemos sobre isso, a questão de logística. Tá? Lembre-se que a logística no Brasil, quando eu penso na infraestrutura de logística do Brasil, ela encontra-se pouco desenvolvida. Tá? Ou seja, os modais não são integrados. Tá? Não há um desenvolvimento de todos os modais de transporte para que eles sejam utilizados. Então, a infraestrutura é pouco desenvolvida. As empresas estão começando agora a pensar numa integração desses modais, de modo a reduzir os seus custos logísticos, os seus custos de produção, isto é, os seus custos de transporte. E isso é fruto muito, né, do modelo político, do modelo econômico que foi adotado e ainda é adotado, vamos dizer assim, pelo governo brasileiro ao longo dos últimos anos. Bom, nós sabemos que os modelos adotados pelo Brasil, os modelos de desenvolvimento adotados pelo Brasil, eles favoreceram, em grande parte, né, um desenvolvimento que nós chamamos interno, né? No Brasil, quando por exemplo, eu favoreço a malha rodoviária, por exemplo, eu estou favorecendo o transporte interno, né? Porque quando eu tenho, por exemplo, grandes hidrovias, grandes portos, grandes aeroportos, por exemplo, no meu país, eu estou favorecendo que, né, eu estou partindo do pressuposto que o meu país ele vai realizar um comércio internacional, ele vai ter grandes exportações, grandes importações, né? O que acontece no Brasil é que a soja ela roda o país no transporte rodoviário, ela vai até um porto, se acumula no porto e do porto vai para algum país, né? Então, a política adotada aí acabou favorecendo um desenvolvimento interno em detrimento de um avanço internacional no desenvolvimento de outros modais de transporte. Tá?
nós podemos dizer aí que nós tivemos uma opção pelo modal rodoviário, por exemplo, pelo fato dele ter um custo de implantação mais barato, apesar do seu custo de manutenção ser mais caro. É muito mais barato eu construir uma rodovia. A operação da rodovia é simples, você embarca a soja dentro do caminhão e vai embora. Você não precisa de diversas documentações, trâmites administrativos, burocráticos para se transportar esse produto pelo modal rodoviário, como se eu tivesse por outros modais. Entendeu? Então a operação é muito mais simples, tá? Com que fizesse que nós escolhêssemos aí, que desse prioridade, que levasse a escolha desse modal de transporte. Lembre-se que existe uma infraestrutura já instalada no país. Mesmo que eu escolha, eu sou um produtor de soja, quero transportar por ferrovias. Eu vou transportar por qual ferrovia? O modelo de desenvolvimento do Brasil foi feito em outro aspecto. Não foi feito por ferrovias ou por hidrovias. Foi construído por rodovias. Então eu não tenho opção. Tá ok? Vamos ver mais uma aí. Olha só. Mais uma vez, trabalhando com o modal rodoviário, né? Você observou que o modal rodoviário é o predominante no país, apesar de não ser a melhor opção em termos de eficiência. Quais são as consequências para o Brasil da adoção majoritária desse modal de transporte? Quais os impactos da adoção desse modal para o transporte de cargas? Mais uma vez aí, 2 comandos e uma questão. Muitas vezes, às vezes eu dei um meio ponto aí para a pessoa porque ela não atendeu os 2 comandos, tá bom? Tem que ficar atento a estes aspectos, tá? E aí eu tenho que pensar que com a adoção desse modal rodoviário, nós já até dissemos alguns aspectos na questão anterior, nem vou ficar muito repetitivo nisso, né? Mas o Brasil ele perde competitividade no comércio, no cenário, numa inserção na economia mundial. Porque os preços do frete, das mercadorias do Brasil vão ficar muito mais caros se ele vai transportar. Imagina você ter que sair de uma coisa lá em Manaus, né, na Zona Franca de Manaus. A moto é fabricada lá em Manaus. Ela vem saindo lá do norte do Brasil, vem atravessando o Brasil inteiro dentro de um caminhão. Chega aqui em São Paulo, no Porto de Santos. Ela embarca num navio, vai lá, sei lá, vai ser vendida lá no Vietnã essa moto. Imagina o custo que ela vai ter. Porque ela teve que atravessar um país inteiro num transporte rodoviário, onde ela vai pagar frete, o caminhão vai estragar, o combustível é caríssimo, os impostos são caríssimos no Brasil. Então, como que há uma competitividade do Brasil no comércio internacional com os seus produtos? O Brasil perde essa competitividade. Tá? O preço dos fretes para as mercadorias são muito maiores. Dessa forma, aí já respondendo o segundo aspecto da questão, as cargas transportadas elas ficam muito mais caras. Elas vão alcançando cada vez mais um mercado consumidor mais restrito. Elas não ficam amplas, elas não são abertas a todos os consumidores. Elas ficam restritas somente àqueles que podem pagar. Beleza? Vamos lá, mais um. Essa mesa também está fazendo uma barulhada, né? Esse terremoto aqui. Olha a questão 3. Essa aqui muita gente tirou meio ou errou essa questão, tá? Porque eu não estou pedindo para fazer uma análise aí, por exemplo, de 2025, por exemplo, da matriz, né? Aí a questão está muito específica para fazer uma análise de 2005, né? E muita gente foi contextualizando 2025 e essa não era a ideia, né? Então, olha só, observe o gráfico assim. Analise a matriz brasileira dos transportes em 2005, considerando aspectos históricos e políticos. Então, o comando está muito específico nessa questão. Quero que analise um aspecto aí. Tá? No Brasil, olha lá,
há um predomínio do transporte rodoviário. Fato, olha lá, quase 60% do transporte, né, é feito pelo rodoviário. E isso é feito por razões históricas, já que a indústria automobilística foi a grande precursora, foi o carro-chefe aí no processo de modernização da nossa economia, da nossa industrialização, né? Foi iniciada lá naquele plano de metas do JK, né, do Juscelino Kubitschek, tá? Do presidente Juscelino Kubitschek. Ele começou o plano de metas e essa abertura da economia brasileira acabou atraindo grandes multinacionais, né, grandes transnacionais para o Brasil. E a maioria das multinacionais que se instalaram aqui foram indústrias automobilísticas. Então, por razões históricas, obviamente, há um predomínio aí do transporte rodoviário. Se essas indústrias se instalaram aqui, obviamente, vai haver um incentivo nessa área. Mas vamos lá. O JK, né, o Kubitschek, ele acabou incentivando a instalação de grandes montadoras no país. A Volks, por exemplo, a GM, tá? E aí isso fez com que essas empresas elas viessem fazer uma pressão no governo, uma pressão nos políticos, para que se escolhesse esse modal. Tá? As montadoras, as empresas, as indústrias, é claro, né, elas tinham um interesse. Elas vão vir para o Brasil, um país com uma industrialização tardia, com uma economia que está ainda crescendo, um país subdesenvolvido. É claro que nós temos um interesse. Então, quando essas grandes montadoras, essas empresas vieram para cá, elas tinham interesse por trás do seguinte: olha só, nós vamos para o seu país, mas, né, nós vamos para o seu país, nós vamos gerar empregos, não é verdade? Nós vamos trazer investimentos para o seu país, mas em contrapartida há uma pressão política, né? Nós vamos querer que vocês construam mais rodovias, que vocês façam o transporte disso por rodovias. Por quê? Vá se fazer uma escolha por carros, por caminhões, por ônibus, entre outros aspectos, tá? Se por um lado, então, por razões históricas, né, o plano de metas aí atraiu indústrias automobilísticas, né? Por aspectos políticos, essas mesmas indústrias, né, fizeram um lobby, fizeram uma pressão através dos interesses dessas grandes montadoras, né, já que eram geradoras de grande emprego, de grande capital especulativo, né, elas possuíam um grande poder de pressão política para a escolha desse modal de transportes. Beleza? Questão 4, talvez essa fosse a mais fácil da prova, né? Acredito. Apesar que as notas foram boas, né, na prova, eu gostei muito, viu? Vocês arrebentaram. Olha lá. Considere a matriz energética mundial. Identifique a principal fonte de energia usada nas usinas hidrelétricas no Brasil e explique uma vantagem quanto ao uso desse recurso natural. Galera, utiliza-se a matriz hidráulica nas usinas hidrelétricas, né? Ou seja, a energia das águas movimentando turbinas, né? Quando as águas vão movimentar turbinas. A hidráulica, ó. Beleza? Trata-se, a vantagem é de uma fonte renovável, tá bom? Baixo impacto ambiental. Matou a questão. Não precisava florear demais. Beleza? Vamos mais uma e a última. Compare as matrizes elétricas da Dinamarca e da Indonésia, considerando a participação dos recursos naturais renováveis e não renováveis em sua composição. Dá uma porcentagem total de energia produzida no país. Dinamarca, outros não especificados, renovável, ó.
Gás natural, sabemos que não é renovável, e o carvão, que também não é renovável. Agora vamos ver a Indonésia. Renovável, hidrelétrica, beleza, gás natural, petróleo. A maior parte da Indonésia já é não renovável, né? Então, legal. Então, tem que comparar as matrizes, né? Considerando renovável e não renovável. Bom, eu consigo ver aí de cara que a matriz elétrica da Dinamarca apresenta mais da metade da sua produção voltada para fontes renováveis. Tá? Ela mais da metade aqui é voltada para fontes renováveis, não é isso? Que é o verde aqui. A Dinamarca, pessoal, ela é muito forte no mundo aí por ter usinas eólicas, tá bom? É um dos países pioneiros aí em usinas eólicas, tá? Por isso aqui que ela tem mais de 50%, mais da metade aí de fontes renováveis, tá? Então, a Dinamarca aqui tem mais da metade da sua matriz baseada numa fonte renovável. A Indonésia, né? Basta olhar aí, as fontes renováveis são muito baixas. A maior parte do país é sustentada por fontes não renováveis. Não é verdade? Olha só, eu tenho aí destacando principalmente o gás, petróleo e o carvão. Simples. Uma análise bem simplória de gráfico, né? Isso é uma habilidade que eu trabalho assim, de contextualizar e de comparar gráficos, né? Que está na nova reforma do ensino médio, né? Na BNCC. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tchauzinho e até a próxima aula.